do que está passando em Portugal com as leis de imigração. Meu amigo, se você piscou em 2024, perdeu umas 3 mudanças nas regras. Uma hora sim pode, outra hora não pode. Muda o site, troca os órgãos e o brasileiro fica como? Passaporte na mão, esperando um milagre. Um sinal aí divino, né? Uma luz no fim do túnel. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou descomplicar tudo. Qual visto pedir, como morar legalmente, quanto custa a brincadeira, onde é mais barato e o que nunca fazer. Se você quer viver em Portugal, se virar meme de imigrante perdido, já se inscreve aqui no canal e bora nessa que eu vou contar tudo para vocês. Vem comigo! Por que tanta gente quer morar em Portugal? Primeiro, o idioma, né? Fala sério, pessoal. Você já tentou entender um alemão falando ou um dinamarquês? Pois é, difícil, né? Em Portugal, pelo menos, vamos entender 80% do que está sendo dito, né? Outros 20% vão vir em forma de gíria, como fiche, giro, bu, puto, pastel de nata. E você se adapta, confia em mim que vai se adaptar sim. O segundo ponto seria segurança e qualidade de vida. Portugal é aquele país onde você pode andar de noite na rua sem medo de levar o celular na mão. E o clima? Sol, praia, vinhos bons, barato, difícil de competir, né? E chegando já com o nosso terceiro ponto, por que tanta gente quer morar em Portugal? O nosso terceiro ponto é porque Portugal está na Europa, bem, né? Um pulo e você está em Paris, em Madrid, em Roma, por um preço que no Brasil mal paga um Uber do centro até a Zona Leste. Agora vem a parte séria dessa história. Vamos falar das formas de morar legalmente em Portugal. Como é que se mora legalmente em Portugal? Número 1, cidadania portuguesa. Se você tem avô, bisavó, tataravó, ou sei lá o que, né? Um trisavô de bigode que nasceu em Portugal, corre atrás dessa documentação. Isso é um ouro puro, tá? Ah, e tem mais. E também tem cidadania para descendentes de judeus sefardita, casado com português. Tem de tudo. Cada caso é um caso, mas se der para pegar, pega aí. No segundo ponto está o visto de trabalho D1 e D3. Tem que ter contrato, né, com a empresa portuguesa. Não é mole, tá, pessoal? Vou logo dizendo, não é mole, mas tem. Visto de estudante D4, você vai estudar faculdade, mestrado ou concurso longo. Esse sim é o seu. O visto de empreendedor D2, você vai abrir empresa. Se friela, meio da Europa, aqui é a sua praia, tá? Já o visto D7, você viverá da sua renda. Tem aposentadoria, aluguel ou um OnlyFans aí bombando? Serve também. O Golden Visa, tem umas centenas de milhares de euros sobrando por aí? Então senta na poltrona e aplica com classe. E aqui estão os documentos que você vai precisar. E olha só, a burocracia não é brincadeira não, tá, pessoal? Se você for tentar um visto com a cidadania, você separa aí um formulário de pedido bonitinho, certidões de nascimento, casamento ou até mesmo do cachorro se deixarem. Passaporte válido e apostilado, comprovação de renda e moradia, seguro de saúde internacional, certidão de antecedentes, foto 3x4, né, com carinha aí de não fiz nada de errado. E depois de juntar tudo isso, depois de chegar, corre atrás do NIF, que é o CPF deles, do NIS deles, da conta do banco e do registro no AIMA. Tudo isso é tipo tutorial obrigatório do jogo, tá? Não tem como pular essa fase não. E vamos para o custo de vida real. Lisboa não é Braga. Vamos falar de euros de verdade. Se prepara. E quando eu digo que Lisboa não é Braga, é porque vai em sério a coisa, pessoal. Lisboa, alugar um apartamento de um quarto, 1.000 euros facilmente, pode subir para 1.300 euros se for mais central. Você chora, mas paga sem querer. Coimbra ou Braga, 500 a 700 euros por um AP de um quarto, né? Aí você já começa a respirar um pouquinho melhor, né? Braga, refeição simples por 8,50, jantar de casal por 33,50 mais ou menos, depende do local, claramente, que você escolher, né? Passe de transporte, 28 euros. Conta de luz, água e internet, cerca mais ou menos de 124 euros, mais 35 de comunicação. Moral da história:
Dá para viver bem, mas com planejamento. E como eu sempre falo aqui para vocês nos meus vídeos, quase todos os vídeos que eu falo para vocês sobre imigração, não caia no golpe do aluguel. O famoso aluguel perfeito pelo Facebook. Alugue por curto período no início e conheça pessoalmente antes de fechar algo fixo. Mas e o trabalho em Portugal? Tem, mas o mercado não está explodindo, mas tem demanda em algumas áreas, tá? Como TI, tecnologia sempre em alta, marketing digital, saúde, médico, enfermeiro, turismo e hosteleria. Agora, se você é da área artística, humanidades ou espera ganhar em euros sem adaptação, pode ser bem complicada a coisa, tá? E sem cidadania europeia você precisa do visto certo para trabalhar. Não tem jeitinho aí não, tá, pessoal? Vamos com as dicas finais e ciladas para você evitar. Pesquise muito antes de escolher a cidade. Não venha contando com a famosa ajudinha de um conhecido que prometeu emprego. Tenha uma reserva financeira, sério. Não banque o herói, não. O conselho é que você procure ajuda profissional, advogado de imigração, consultoria, essas pessoas que entendem de toda essa papelada, né, pessoal? Cuidado com fake news e promessas milagrosas de cidadania expressa. Conclusão motivacional: morar em Portugal é sim uma ótima escolha para quem busca qualidade de vida, segurança, um novo começo, mas é como mudar para outro planeta, tá? Você precisa estudar o clima, a língua dos nativos e o custo de sobrevivência. Com cidadania, o caminho fica muito mais fácil, mas mesmo assim, com visto, se você planejar bem, estudar e se adaptar, vai conseguir com certeza. Então, se esse é o seu sonho, bota esse plano aí no papel e começa hoje mesmo. E claro, já deixa aí o seu like, compartilha com aquele amigo que vive dizendo para você que vai embora desse país e se inscreva aí no canal para mais vídeos como esse. Até o próximo.